Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos responder a seguinte pergunta. É verdade que o diagnóstico psicológico de autismo não tem valor jurídico? Será que só o diagnóstico médico vale? Bom, para que a gente possa responder essa pergunta, precisamos compreender qual que é o significado da palavra autismo, da onde ela vem, como que essa condição se manifesta clinicamente e como que esse diagnóstico é feito. Quem cunhou o termo autismo foi um médico suíço chamado Bleuler, em 1911, e ele usou essa palavra autismo para descrever um sintoma da esquizofrenia de pacientes que tinham essa perda de contato com a realidade externa, isolamento social e forte introspecção. Então, naquela época, a palavra autismo era utilizada para se referir a uma pessoa que estava voltada para si. Daí que vem o termo autismo. Vamos pular agora para 1943, quando um psiquiatra austríaco chamado Leo Kanner observou crianças que tinham dificuldade de socialização, comunicação, atraso na fala e também comportamentos repetitivos. O Kanner acabou emprestando o termo autismo cunhado pelo Bleuler, e ele chamou esta condição de distúrbio autístico de contato afetivo, mas também é conhecido como autismo de Kanner e autismo infantil precoce. Praticamente na mesma época, em 1944, um médico chamado Hans Asperger estudou crianças que tinham dificuldade de socialização, de comunicação e comportamentos repetitivos. E ele chamava essas crianças de observadoras e que era possível conversar com elas como se elas fossem adultas. E é importante falar aqui que a diferença entre as crianças que o Kanner estudou em comparação com o Asperger era que no caso do Kanner isso estava muito mais associado a atraso no desenvolvimento. Já as crianças de Asperger eram do sexo masculino e ele dizia que eram crianças que tinham uma inteligência superior. E ele usou o termo psicopatia autista para descrever essa condição clínica. Não quer dizer que são psicopatas, tá, gente? Antigamente, a palavra psicopatia era usada para descrever uma psicopatologia. Portanto, temos esses dois grandes nomes da ciência que estudaram o autismo nos seus primórdios. Só que naquela época, o autismo não era tão conhecido quanto é hoje. Na verdade, essa situação só foi mudar em 1981, quando uma médica chamada Lorna Wing cunha o termo síndrome de Asperger. Exatamente, ela estava se referindo ao médico Hans Asperger. E aí se populariza bastante lá no Reino Unido e ela já defendia que o autismo seria uma condição clínica muito mais dimensional do que categórica. O que significa isso? Que vai ter uma flexibilidade aí de comportamento entre um paciente e o outro. A influência da Lorna Wing foi tão forte na medicina, na psicologia e na ciência que na 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, em 1990, se inseriu a condição síndrome de Asperger. Ocorre que em 1980, a palavra autismo e o transtorno autismo já tinha sido incluído na 3ª edição do DSM, que é Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Portanto, aí a psiquiatria já considerava a condição um transtorno, uma condição patológica para ser cuidada e manejada de forma médica. Bom, a condição autismo já estava muito bem determinada clinicamente, ou seja, não se podia mais duvidar que ela existia. Ocorre que, na ocasião, o que se discutia muito era qual a causa do autismo. Por quê? Uma vez que o autismo estava sendo considerado um transtorno ou mesmo uma doença, precisa-se saber qual que é a causa para encontrar uma possível cura ou um tratamento. Assim, temos alguns nomes que vão tentar explicar o autismo por meio de fatores ambientais, como, por exemplo, um psicanalista chamado Bruno Bettelheim, que em 1967 se popularizou muito a hipótese da mãe geladeira, que o autismo seria causado por mães que seriam frias, e por isso esse filho acabaria desenvolvendo o autismo. Então, essa é uma linha que tinha muita influência na época, porque a psiquiatria era fortemente embasada na psicanálise nos seus primórdios. Bruno teve muito eco nos meios acadêmicos e até hoje, se você pesquisar, você encontra psicanalista defendendo a posição do Bruno. Só que a posição do Bruno é claramente equivocada, as pesquisas científicas refutaram
essa ideia de que o autismo é causado por mãe geladeira. Existem outras explicações ao longo da história, como, por exemplo, essa associação pseudocientífica entre vacina e autismo. Depois se descobriu que o estudo tinha sido fraudado. Enfim, muita coisa foi refutada e as pesquisas científicas foram se atualizando, foram demonstrando que o autismo ele tem um componente genético hereditário. Porém, os cientistas ainda estão investigando o que poderia influenciar, causar e também tratar o autismo. Ficou claro essa primeira parte? Eu sei que é bastante coisa, mas eu precisei pegar esse histórico do autismo para conseguir responder o questionamento levantado no título desse vídeo. Será que o diagnóstico psicológico de autismo é válido juridicamente? Eu já vou responder de antemão. Sim, é válido juridicamente. Não existe nenhuma lei que impede que um laudo psicológico ou um laudo neuropsicológico de autismo seja utilizado para que o autista obtenha direitos. Mas na prática não é bem assim que acontece. Vamos compreender que o autismo ou espectro autista, transtorno de espectro autista que surge na 5ª edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, em 2013, faz muito pouco tempo que se fala em espectro autista oficialmente catalogado no Manual da Psiquiatria, a gente sabe que é uma condição considerada neuropsicológica e neurobiológica. Veja bem, por que neuropsicológica? Porque tem a parte cerebral que afeta o comportamento humano. E como que o diagnóstico de autismo é feito, gente? Clinicamente, você olha para o comportamento do paciente. E qual é o profissional que estuda comportamento humano? É o psicólogo. Portanto, os psicólogos são capacitados, ou deveriam ser, no mundo ideal, capacitados para fazer um diagnóstico de espectro autista. E justamente é observando o comportamento, coletando história de vida, o histórico do neurodesenvolvimento dessa criança que você pode saber se esse indivíduo é ou não autista. Portanto, um laudo psicológico de autismo ou um laudo neuropsicológico de autismo, ele é válido. Temos a Lei 4.119 de 1962, que regulamenta a profissão de psicólogo, que coloca o diagnóstico psicológico como privativo do psicólogo. E o que é esse diagnóstico psicológico? Ele envolve exatamente essa observação do comportamento, uma análise dessa história de vida, dessa anamnese, como que você observa dimensionalmente esse paciente no seu todo. Ou seja, você não vai olhar só pequenos aspectos ou partes desse comportamento, você olha o todo e você faz o diagnóstico. A neuropsicologia já avançou muito e já contribuiu muito para que o espectro autista seja compreendido. Vejam que a contribuição que a psicologia traz para a condição do autismo é importantíssima e não pode ser descartada. Temos uma questão que legalmente se reconhece que o diagnóstico psicológico é válido, mas temos uma questão cultural de autoridade que costuma considerar apenas o diagnóstico médico como válido. E aí você tem instituições até governamentais que vão apenas aceitar o laudo médico de autismo, como, por exemplo, para se tirar a carteirinha de identificação de um autista que chama CIPTE aqui no estado de São Paulo, você precisa do laudo médico. Não se aceita um laudo neuropsicológico, por mais bem embasado que ele seja, para que essa pessoa consiga ter a carteirinha. O que não faz o menor sentido, isso realmente precisa mudar. Em termos de convênio, como será que é encarada essa questão de autismo? Para liberação de sessão, geralmente eles vão aceitar somente o diagnóstico médico, um laudo médico de autismo para liberar a sessão, inclusive terapia, para esse autista com ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Eles não aceitam um laudo psicológico de autismo para conseguir essa liberação. Mas eu entendo que é uma questão muito mais burocrática. E realmente, conhecendo essa realidade, mesmo aqueles pais que têm laudo médico de autismo de seus filhos, eles não conseguem a liberação imediata. Muitos deles precisam entrar na justiça para conseguir que os direitos dos seus filhos sejam atendidos. Em termos escolares, pedagógicos, a escola geralmente aceita laudo psicológico de autismo, psicólogos. Prestem atenção. Eu trabalho com isso, atendo crianças que são autistas e as escolas costumam aceitar sim o laudo do psicólogo, o laudo neuropsicológico, para que essa criança tenha um suporte pedagógico, seja incluída na sala de recursos. Eu quero deixar claro que é importante que esse laudo seja bem feito, tá?
Não adianta fazer laudo correndo, fazer uma análise com pressa e rasa, que esse laudo não vai ter valor psicológico. Você precisa embasar muito bem o seu diagnóstico. E aí, sim, esse pai ou essa mãe que tem um filho autista ou o próprio autista pode usar esse laudo para obtenção dos seus direitos, mas ele precisa ser muito bem embasado. Agora, entendamos, portanto, chegando ao final deste vídeo que eu já falei muito, o laudo psicológico de autismo é válido, nem sempre as instituições aceitam ele por uma questão muito mais cultural. É possível sim que uma pessoa que tem um laudo psicológico ou neuropsicológico de autismo entre na justiça com esse laudo para que se possa ter os seus direitos garantidos. Nada impede que essa mãe ou esse pai ou esse paciente pegue este laudo neuropsicológico e ingresse com uma ação jurídica para conseguir os seus direitos. Embora eu diga neste vídeo que os psicólogos têm autonomia para fazer um diagnóstico psicológico de autismo, eu considero que um diagnóstico padrão ouro de autismo, espectro autista, ele deve ser feito de forma multiprofissional, por mais de um profissional, psicólogo, médico, fono, TO, porque aí você compreende realmente as características dessa criança e você consegue também descartar, em termos médicos, outras condições que podem estar associadas ou até se confundir com o autismo. É importante que os profissionais trabalhem em conjunto, mas o psicólogo tem autonomia para dar o seu diagnóstico e não precisa também concordar com o médico. A visão que eu estou trazendo aqui como psicólogo é uma visão de uma pessoa que trabalha clinicamente, que conhece a realidade clínica e sabe qual que é o impacto ou não que um laudo psicológico de autismo pode ter na vida de um paciente. Agora, a diferença de um laudo psicológico ou um diagnóstico psicológico de autismo do médico, qual que é? Exatamente, quando um psicólogo levanta esse pós-diagnóstico de espectro autista, esse paciente pode se conhecer. Porque eu, sinceramente, não considero que o autismo é uma doença. E tem vários autores que têm demonstrado isso cientificamente. Se não é doença e não tem também uma medicação específica para autismo, você tem as intervenções que são terapêuticas, feitas por psicólogos, no caso da análise de comportamento aplicada. Só um adendo aqui, no caso das medicações que vão ser dadas para as pessoas que estão no espectro, o que se faz é se tratar em termos médicos, as comorbidades. Por exemplo, se esse autista tem ansiedade, depressão, a medicação vai ser especificamente para aliviar ou tratar essas comorbidades, tá? Mas não é para o autismo em si. Esse paciente ele pode se conhecer com esse diagnóstico. Então, é um diagnóstico psicológico que vai ser utilizado como psicoeducação, para que essa pessoa se entenda. E não necessariamente para que esse paciente busque um direito ou algo assim. É realmente uma intervenção que vai ser utilizada nesse processo psicoterapêutico. Ótimo, excelente. Que esse paciente, no caso de um adulto, possa se conhecer. Aqui, gente, eu falo do adulto, certo? Que isso vai ser utilizado no processo terapêutico de um adulto. Mas a psicoeducação vai ser feita com os pais no caso da criança. Então, o diagnóstico psicológico de autismo, no caso de uma criança, pode ser utilizado como forma de conhecimento desses pais e psicoeducação. O que significa isso? Esse psicólogo vai passar orientações a respeito da condição do autismo, vai explicar como que esses pais podem agir. Enfim, é basicamente isso que representa um diagnóstico psicológico de autismo infantil. E no caso de uma criança, é muito prudente que esse profissional faça esse encaminhamento, se chegar primeiro para ele, para um médico, para que esse neuropediatra ou psiquiatra infantil faça sua investigação, um diagnóstico, seu laudo médico, para que essa criança tenha acesso às terapias. Tá bom? Porque quanto mais demora, pior. Esse acesso precoce faz parte ao direito à saúde mental e física que as crianças autistas têm. Chegando ao final deste vídeo, eu penso que o nosso questionamento já foi respondido. Se não entendeu alguma coisa que eu falei aqui, comenta que eu esclareço, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!